Professor Antônio, entre um programa e outro, eu fico aqui assuntando, conversando com a Tilde e as coisas. Mas eu vou perguntar direto para o senhor. Essas reduções foram um projeto criado pelos jesuítas? Argemiro, é sempre um prazer conversar com você e com a professora Matilde. Vocês formam um belo casal, além de muito inteligentes. Mas vamos à sua provocação. Que as reduções que compõem o que chamamos de 30 ou 7 povos missioneiros são de criação jesuítica? Não temos dúvida. Entretanto, sabemos também que a ideia de criar povoados para onde os indígenas fossem deslocados já estava presente na colônia há mais de um século antes do estabelecimento da primeira redução pelos jesuítas na província jesuítica do Paraguai. Mas então, o senhor pode explicar um pouco melhor o que são essas reduções? Sem problemas, Argemiro. Reduções eram povoações nas quais os indígenas eram agrupados com uma finalidade econômica, para tributação, política, para submissão e religiosa, para catequização. Reduzir tem a ver com submeter os indígenas à autoridade do colonizador, impondo-lhe suas leis e maneira de viver. A colonização envolve a conquista territorial, mas também a conquista das pessoas que moravam nesses territórios, submetendo-as ao regime de pagamento de tributos, de produção de mercadorias para a metrópole e de manutenção da máquina colonial. Entretanto, quando os colonizadores chegaram à América, encontraram indígenas, com raras exceções, a exemplo das cidades astecas, maias e incas, vivendo dispersos em vastos territórios. Esse foi talvez o principal obstáculo encontrado pelos colonizadores para a implantação da nova economia política que se pretendia realizar. Assim, para os indígenas serem inseridos na economia mercantil, os colonizadores chegaram à conclusão de que era preciso concentrá-los, submetê-los, reduzi-los em povoados urbanos. Isso facilitaria a moldagem da alma indígena à imagem e semelhança dos europeus cristãos e facilitaria a taxação desse público, recolhendo tributos para a sua majestade, para o encomendeiro e para a igreja. A empresa colonial tinha de ser lucrativa. Aliás, esse era o objetivo dos colonizadores. Já que o projeto reducional não foi criado pelos jesuítas, mas se o senhor puder, explique para esse matuto velho aqui. De onde ele surgiu? Argemiro, várias foram as legislações e experiências colocadas em prática no espaço colonial relacionadas ao projeto reducional anterior aos jesuítas. Eu falo para você sobre algumas delas. Na verdade, a primeira vez que o termo redução é referido no sentido de congregar os indígenas em povoados para facilitar a cristianização e fazê-los viver ao modo dos espanhóis, pagando tributos, pondo a sua mão de obra à disposição da colonização, encontra-se nas instruções recebidas pelo governador das Antilhas em 1503 em Alcalá de Henares. Os povoados de nativos deveriam estar localizados próximo das colônias e vilas espanholas, a fim de que se inspirassem no que consideravam bons costumes e modo de viver e governar-se dos espanhóis, mas que também facilitassem a utilização de seus serviços. Em 1512, as leis de Burgos estabeleciam as reduções como método fundamental de colonização. Com relação à política de planejamento urbano que as reduções deveriam ter, as instruções dadas aos padres Jerônimos em 1516 são exemplares. Em tais povoados de indígenas era necessário existir ruas e praças,
dispostas por quadras, uma igreja, casa da prefeitura, moradia para o cacique principal, um hospital para os doentes e uma prisão para confinar os criminosos. Existiram várias outras legislações e experiências reducionais antes das reduções jesuíticas, mas não vamos falar delas agora. Já na região costeira do Atlântico Sul, a ideia de reduzir os Guarani data de 1538, quando os freis Bernardo de Armenta e Alonso Lebron chegaram à ilha de Santa Catarina. A partir de 1575, com a chegada de outros franciscanos, por exemplo, Luís Bolanhos e Alonso de San Boaventura, no Paraguai, iniciou-se a evangelização dos Guarani de forma sistemática e estável, criando-se reduções a partir de 1580. As primeiras reduções Guarani são, portanto, franciscanas e não jesuíticas. Havia também reduções comandadas por clérigos. Onde é que entram as reduções fundadas pelos jesuítas nessa história? Argemiro, foi a partir de 1609, após a criação da província jesuítica do Paraguai, a pedido do governador Hernando Arias de Saavedra, que teremos a fundação de várias reduções na região pelos jesuítas. O mesmo Hernandarias, como era chamado, havia conseguido, com o apoio do bispo Martim Inácio de Loyola, tornar obrigatória a fundação de reduções para a catequização indígena no Sínodo de Assunção de 1603. Ele pensava que era necessário separar os indígenas em povoados urbanos, nos quais ficassem protegidos dos encomendeiros e recebessem aí a doutrinação suficiente. Para a catequização dos Guarani, ele insistiu na presença dos jesuítas, devido à escassez de outros religiosos, mas também pela fama de bons missionários que eles já possuíam naquele momento. Interessante analisarmos a definição de redução trazida pelo missionário jesuíta Padre Antônio Ruiz de Montoya, no livro A Conquista Espiritual de 1639. Diz ele, abre aspas, chamamos reduções aos povos ou povoados de índios que, vivendo a sua antiga usança em selvas, serras e vales, junto a arroios escondidos em 3, 4 ou 6 casas apenas, separados uns dos outros em questão de léguas, 2, 3 ou mais, reduziu-os a diligência dos padres a povoações não pequenas e a vida política e humana, beneficiando o algodão com que se vistam, porque em geral viviam na desnudez, nem ainda cobrindo o que a natureza ocultou, fecha aspas. As reduções, no lugar do tradicional aglomerado de poucas casas comunais, foram construídos núcleos urbanos numa quantidade de população diversas vezes maior do que aquela concentrada no antigo padrão de moradia indígena. Com isso, alterava-se não somente a maneira de morar, mas a própria organização social ancestral. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio, Argemiro. Até o próximo Agudjevete. Obrigado!